é porque os planos antes eles tinham um número mínimo, quando chegava dizia, olha, a partir de agora tem que pagar. Né? E aí, qual é a novidade que a gente tem aí, Cássio? Pois é, a ANS andou nesse ponto, aquilo que a gente estava falando, a pressão política, a pressão popular forçou, e ela forçou resultar essa lei, reconhecendo a exemplificatividade, e tem forçado a ANS, e a ANS tem reunido e tem editado resoluções no sentido de beneficiar, ter uma atenção maior para o consumidor. Então, eles editaram diversas resoluções alterando o rol. A primeira, para acabar com a limitação das sessões de intervenções terapêuticas para pessoas com autismo. E aí foi um ponto interessante. Essas sessões eram limitadas. Então, cotidianamente, as pessoas compareciam lá no órgão como o nosso e diziam, doutor, meu filho precisa aqui de 20 sessões semanais. Eu fui na operadora, a operadora disse que dá só 10. E ela disse que dá porque está escrito na resolução da ANS. Só 10. Só 10. Cara crachá. Né? Então, mesmo quando tu vai, tu precisa de uma medicação, não, eu vou te dar meia pílula. Meia pílula. Para você ter o... Aqui diz que eu só dou meia dose. Tu precisa de uma dose, tu tem que pagar outra dose. Não interessa se vai resolver ou não. Vou te dar meio. Né? Então, a gente fica pensando, inclusive, o papel dessas instituições. E aí, o que aconteceu? Essas operadoras negavam, nós judicializávamos, e foram liminares, as ações foram se multiplicando e tudo mais, até que a ANS pegou e acabou com a limitação. Mas vejam, ela acabou atendendo, e aí vai justo aquilo que a gente estava falando, a organização social, a organização civil e a representatividade dos grupos relacionados à pessoa com autismo. A primeira resolução da ANS acabava com as limitações de sessões apenas para as pessoas que estavam dentro da CID F84. Apenas as pessoas que estavam dentro dos transtornos do desenvolvimento, dos transtornos do espectro autista. Os demais continuam. Aí foi interessante. Aí quando sai a resolução, a gente pensou, poxa, acabou, diminuiu o problema. Logo depois aparecem outras pessoas com outras situações. Cria um outro problema para o outro, né? E de fato se né? Trabalhava a isonomia, se violou frontalmente a isonomia. Eu considero que foi até uma falha... Eles modularam essa decisão. Foi uma falha... Um tiro no pé. Não só um tiro no pé, mas foi amadorismo. Me permitam falar aqui. Foi amadorismo, né? Como é que peraí, eu vou acabar com as sessões, intervenções terapêuticas para o autismo, mas e as outras pessoas que precisam de sessões de intervenções terapêuticas? Olha, você vai conseguir uma pílula completa, os demais só Aí você sabe que nesse momento eu me lembro bem que eu fui procurado por algumas entidades civis, né, que trabalham essa defesa e também em alguns casos pontuais. E nós chegamos a dialogar com o Ministério Público Federal, iniciei o diálogo com o Ministério Público Federal, também porque ele tem atribuição federal, né? Com a Defensoria Pública da União e com o Ministério Público Estadual, nós íamos trabalhar nesse sentido, de buscar essa isonomia. Mas antes que a ação fosse proposta, a ANS pegou e corrigiu o erro e ampliou. Ligaram para lá e disseram, olha, vem chumbo grosso aí para vocês. Né? Mas de fato... Ou então alguém com bom senso... Chegou lá e leu e disse, meu irmão, o que é? Tá errado, meu irmão. Como é que é só para um? Não é para todo mundo. Talvez, né? Talvez. Com certeza. E assim, quando se estabelecem as sessões ilimitadas, não é que a operadora vai arcar aleatoriamente. Mas ela fez o que se defende quando a gente pensa o direito constitucional à saúde, sob essa ótica do direito do consumidor. É que o médico assistente que é essa autoridade. Ele que deve definir quantas sessões. Naturalmente, se a operadora discorda, ela que rebata tecnicamente. E peraí, esse médico está pedindo 60 sessões, essa criança não vai nem dormir. Eu posso fazer Eles que rebatam e vai se discutir no caso concreto. Uma pergunta em cima disso aí. Por exemplo, o médico ele prescreve 60 sessões. Na hora que vai para a operadora diz, não, pera lá, vai para a nossa auditoria médica. A criança pode... Ela pode, por exemplo, a operadora pode dizer assim, não, Cássio, olha, 60, no nosso ver, é uma quantidade absurda para esse tratamento. Então, nós vamos encaminhar a criança para a nossa perícia médica. A perícia médica dizer, olha, não são 60. Eles fazem isso. Fazem isso. Fazem. Pelo menos, né, meu irmão? E aí a gente vai, dependendo da questão, nós vamos demandar, vamos judicializar. Sim, aí vai ver se realmente 60 ou 40, né? Nós vamos judicializar, mas fazem isso com frequência,
fazem Tem esse até um tipo de... respeito pro médico, né, amigo? Porque o médico que está acompanhando o paciente diz, olha, precisa 60. Aí a operadora diz, pô, 60 é muito. Mas até porque tem que analisar a capacidade técnica, né, de quem está fazendo. O médico tem a competência técnica para estar estimulando aquele número. Sim.